Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa que atrapalha muito o escritor, que é a procrastinação. Eu sei, o nome é complicado e muita gente acha que é preguiça. Não é, entendeu? Especialmente quando a gente fala do escritor, porque muitas vezes entra fatores como medo, como insegurança, né? E não só a simples falta de vontade de fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou deixando, me empurrando com a barriga, né? Porque eu não gosto, e vou fazendo outras coisas. Mas para o escritor isso é meio diferente, né? O escritor tem esse conceito de insegurança, esse conceito de medo, e até inconsciente, né? Uma coisa que ele sabe e ele termina até parando, né? Ou de repente a história termina sendo muito longa, ele perde a vontade e ele perde o interesse pela história, aí fica com várias histórias, né? Então assim, a procrastinação é um conceito complicado, porque quando é algo que de repente só depende de nós, né? Muitas vezes a gente termina não procrastinando com assuntos que a gente tem que fazer com outras pessoas, porque outras pessoas dependem da gente. E muitas vezes, especialmente no caso do escritor, quando você tem um livro, né, o livro só depende da gente. Então você vai começa a ficar com certo receio, tá grande demais, você perde interesse, aí você tem uma outra ideia, vai para outro livro e a coisa termina escalando, a gente termina com vários projetos de livro começados e muitos poucos terminados, né? Inclusive, como exemplo de livro, você tem um episódio dos Simpsons genial que eles descobrem, né, que os livros são feitos por várias pessoas, não por uma, né? Alguns best-sellers, e aí o Homer junta o Bart e uma turma e resolve fazer o best-seller deles. E a Lisa fala, não, eu vou fazer o meu best-seller. E ela começa a procrastinar, né? Eu vou começar a escrever. Mas eu vou limpar a janela primeiro. Agora eu vou escrever. Não, mas eu vou arrumar meus CDs primeiro. Isso vem exatamente esse conceito da procrastinação, né? Então, por exemplo, se você não sabe como fazer, você termina, em vez de procurar como fazer, indo procrastinar, né? Se é uma tarefa muito longa, se ela é muito chata, se o chefe termina sendo muito chato, né? Então a coisa pode ir desde fazer outras coisas e deixar o que você está fazendo, né? Ou hábitos como sair para tomar café direto, sair fumar muito tempo, isso é muito coisa de escritório, né? Fazer uma pausa a cada tempo, fazer, você não pode se cansar. Sim, realmente, você não pode se cansar. Então, por exemplo, eu sou tradutor, então você não pode traduzir 8 horas de uma vez. Eu já fiz isso e você vê que, por exemplo, a primeira página você faz em 15 minutos, a última você faz em 1 hora, né? Então você tem que dar umas descansadas de tempo em tempo. Mas você tem que tomar cuidado para não fazer pausando a cada 15 minutos. Calma, relaxa. E quando você pausa, sai fora, né? Então não fica assim, se você está fazendo uma coisa no computador, não fica no computador fazendo outra coisa, vai fazer outra coisa. Porque a gente faz isso porque procrastinar termina sendo uma coisa prazerosa, né? Porque a tarefa é uma tarefa que a gente não gosta. Por mais que, então assim, é muito interessante, porque às vezes você está acostumado, enquanto você está gostando de escrever, no caso do escritor, a coisa anda. Depois de um tempo você começa a ter certas dúvidas, querer fazer, aí você, eu vou mudar de livro, eu vou parar, e aí você começa a procrastinar e fazer a segunda parte do livro termina sendo muito mais complicado do que a primeira, né? Existem vários modos de se gerenciar o tempo e de se evitar a procrastinação, né? Então a gente fala, pesquisem isso, porque isso você tem que acostumar com você. Um muito clássico é o chamado processo Pomodoro, que você vai sentar, dar um tempo e falar assim, eu vou determinar, sei lá, 30 minutos. Chama Pomodoro porque tinha aqueles tomatezinhos, aquelas maçãzinhas da cozinha, e aí você marca lá 30 minutos, mas você pode fazer isso no seu celular também, né? E fala assim, eu vou ficar 30 minutos só
no desenvolvimento da minha história, né? Então, por quê? Porque normalmente a gente fala, eu costumo brincar que é como aquela coisa de trabalho, não, eu vou trabalhar, então eu vou abrir meu e-mail antes, daí você vai lá, abre seu e-mail, limpa seu e-mail, aí você vai, abre o X, aí abre o LinkedIn, aí abre o Facebook, aí abre o Instagram, aí fechou tudo, sai para almoçar, porque você já gastou tanto tempo nisso tudo, enrolando, que você já estava... Então, esse cuidado você tem que ter, né? Então, determina um tempo e verifique outras maneiras, né? Lembrando de que, evidentemente, a maturidade emocional da pessoa tem a ver com o tempo que ela consegue se focar, né? Crianças, elas vão se focar menos de 5 a 15 minutos, adolescentes vão se focar dos seus 15 a 45 minutos e adultos conseguem se focar mais. Inclusive essa ideia, esse conceito de maturidade emocional e foco me lembra muito um professor de química, que química sempre foi um assunto que todo, assim, não dá para focar por muito tempo, né? Porque, no colegial. E o professor, o que ele fazia? Ele via que a classe começava a perder o foco, né? Ele ia lá e fazia o quê? Contava uma piada. Então, e era sempre assim, era sempre 2 piadas a cada 45 minutos. Ele contava uma piada a cada 15, nos primeiros 15, uma piada nos primeiros 30, e a galera, claro, descontraía 2 minutos, né? Todo mundo ria e voltava para a aula. Então era muito engraçado, porque ele era um assunto ele era o professor de um assunto que era bastante complicado, que você poderia ter muita procrastinação, porque os alunos não se focam por ser muito complicado, e ele conseguia dar 45 minutos de aula. Por quê? Porque a cada 15, 30, ele contava uma piadinha e perdia lá 2 minutos, todo mundo ria, todo mundo relaxava e volta na aula. Então, é aquela coisa assim, procure processos de gerenciamento de tempo, né, contra a procrastinação. A gente deu o exemplo do Pomodoro, mas existem outros, né? E faça isso. Lembrando que você tem que ter um tempo de pesquisa, você tem que ter um tempo de estruturação do livro, você tem que ter um tempo de escrever o seu livro, né? E pensar nisso, né? E assim, de repente você fala assim, como fazer se eu estou tendo problema? Volta. A gente tem outros vídeos, inclusive, de quando você está travado, você pode procurar, né? A gente até pode deixar alguns aqui. Mas é essa a questão. Acho que a procrastinação, boa parte, assim, no escritório, ela tem um porquê, porque a gente também tem questões mais até atuais, que é a procrastinação, que é a questão da pessoa que não faz nada no escritório e fica esperando para ser mandado embora, né? Você tem a questão do chefe que você não gosta, como você tem a questão do trabalho que não é o que você está esperando, a empresa que não está te vendo, mas isso tudo não é dentro do foco do escritor. Dentro do foco do escritor entenda que o livro só vai terminar quando você terminar o livro, né? Você vai precisar dele. Então é aquela coisa, faça a pesquisa, faça a estruturação e vai escrever. Ficou com dúvida, está procrastinando? Volta na estrutura, analisa, está certo, né? Determina prazos, fala assim, não, olha, eu vou escrever por 45 minutos, por 1 hora, e no momento que você estiver escrevendo, você está com o computador, não deixe ele na internet, né? Não vai, eu vou fuçar na internet, não. Seu tempo de pesquisa é seu tempo de pesquisa, seu tempo de escrita é tempo de escrita. Determine esse tempo e escreva, mesmo que você comece a escrever a estrutura, né? Eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, eles vão fazer aquilo. E depois você vai desenvolvendo as cenas, né? Então você faz uma coisa mais, né, resumida, e depois você desenvolve as cenas. Às vezes você está com dificuldade. Eu fiz isso muito, porque o livro começa muito fácil, né? Todo livro começa muito fácil, e depois de um tempo ele começa a ficar mais complicado, e nós precisamos usar isso, né? Modos de evitar a procrastinação para continuar escrevendo
porque é isso que os profissionais fazem, né? Os profissionais, claro, você teve livros que demoraram 5 anos para ser escritos, né? A gente fala, normalmente seria interessante o escritor lançar um livro a cada 1, 2 anos para se manter ligado no seu público. Então você tem que pensar nesse conceito, né? de como evitar a procrastinação. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, tem autores que lançam, eles escrevem 2 livros ao mesmo tempo, porque quando um começa um processo de procrastinação, já vai para outro, e assim sucessivamente eles terminam 2. Então você tem que descobrir o seu método, né? E ver e trabalhar essa procrastinação. Claro, a gente poderia falar mais, mas acho que a ideia é dar a base para que vocês pesquisem por conta própria, né? E então, por isso, por hoje é só, né? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se você tem algum método de procrastinação, de repente comenta aqui, pode ajudar alguém, né? Repassa isso para o seu amigo escritor. Acho que a ideia é nós todos nos ajudarmos, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Insta, né? Nós estamos sempre postando coisa nova, dica, respondendo pergunta, comentando sobre o mercado, né? Fazendo resenha de livro, né? Conheça os nossos livros, né? Se você gosta de terror, policial com tecnologia, steampunk, fantasia, nós vamos deixar aqui também o link deles, ou fale com a gente se você quiser as versões físicas, e é isso aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.